Isso, lista 3.9, taxas relacionadas, né? Algumas atividades aí de taxas relacionadas. Tá bom? Vou fazer a 3, a 5 e a 11. Tá bom? Essas três chamaram a atenção. O restante, elas são bem parecidas. Você tem que, né, bolar um meio de interpretar a situação, equacionar e usar os dados que você tem. Ela não é muito complicada, não tem nenhuma dificuldade, tão difícil, tão impossível assim de ser calculado, não, tá? Então, a lista 3.9, tá? Lista 3.9, a gente vai começar, então, o exercício 3. Olha que bacana aqui, são probleminhas, né? Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Aqui taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 centímetros quadrados. Então, vamos ver aqui algumas informações que a gente tem, né? Ele fala que o lado do quadrado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Vamos desenhar um quadrado aqui, ou pelo menos tentar representar, né? Um quadrado, chamar o lado dele de x. Então, essa taxa de variação seria a derivada de dx pelo tempo, não é isso? Então, o x, o comprimento em relação ao tempo, né? Como ele diz aqui, ó, cada lado está aumentando a uma taxa de 6 centímetros por segundo. Então, o segundo mostra que é em relação ao tempo, né? 6 centímetros por segundo. Não é isso? Então, a cada segundo, o que significa? 6 centímetros aumentam, né? Desse quadrado, não é isso? O que mais? A gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado, não é isso? Então, vamos derivar essa área em relação ao tempo. Porque a gente quer saber, não é isso? É isso que ele quer saber, não é isso? A taxa que a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16. Então, é para calcular a taxa da área do quadrado, ou seja, é para você calcular isso aqui, ó, taxa de variação da área do quadrado, num ponto específico, quando a área for tanto, né? Isso aqui está aumentando, né? E está aumentando de tamanho, né, com o tempo. Ele quer saber essa taxa quando a área for, quando você travar num valor da área, a área for 16, não é isso? A área for 16 centímetros quadrados, tá bom? Então, essa é a ideia. O quadrado está aumentando, e tem uma taxa de variação aí, dessa área em relação ao tempo. Tá certo? E nota que você tem a taxa de variação do x, mas não da área. Aqui que você vai ter que fazer. Você consegue uma formulazinha para relacionar o lado com a área. Sempre você tem que fazer isso. Porque quando você derivar, o que vai aparecer aqui? Deriva desse lado em relação a t é igual, derivar isso aqui em relação a t, 2x dx dt. Não é isso? Porque isso aqui vira uma função composta, né? O x é uma função de t, então é uma função composta. Derivado de fora, 2x, vezes a derivada de dentro, dx dt. Ou x', né? A gente está usando outra nomenclatura aqui. Agora, isso aqui foi dado, né? A taxa de variação do x em relação a t. Então, isso aqui é interessante. Então, você tem que achar uma equação que relaciona, por exemplo, o lado e a área. Porque você vai ter a taxa de variação, ele deu a taxa de variação do lado e você tem como relacionar ela com a taxa de variação da área. Por isso que precisa encontrar uma formulazinha bacana que quando você derivar ela, você vai ter uma taxa, uma derivada já dada, e aí você consegue descobrir a outra. No nosso caso, essa aqui. Tá bom? Então, ó, taxa de variação dA dt da área, né, em relação ao tempo, é 2 vezes x vezes, quem é dx dt? 6. 2 vezes 6, 12x. Só que ele não quer só uma expressão, né? Ele não quer saber a expressão para a taxa de variação da área em relação ao tempo. Ele quer a taxa num determinado momento. Que determinado momento é esse?
Então, só repetir aqui. A gente já descobriu que é 12x, não é isso? Ó, 12x, a taxa de variação. Mas ele quer essa taxa de variação quando a área for igual, é o que está lá no problema, tá? Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 metros por segundo. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 centímetros quadrados. Então, ele quer saber exatamente quando a área for 16 centímetros quadrados, qual é a taxa de variação dessa área. Quando a área for 16 centímetros quadrados, você tem como saber qual é o valor de x. Porque a área de um quadrado é x ao quadrado. É isso? Quando a área for 16, então quer dizer que essa área é o lado ao quadrado, ou seja, x ao quadrado igual a 16. Portanto, x igual a 4. Aí você substitui lá. Ele quer saber exatamente nesse x que dá essa área, e você tem a taxa de variação lá da área pelo tempo, que vai ser 16. 16, ó. Vai ser 12 vezes 4. É isso que é 12x. 12 vezes o x é 4. 12 vezes 4 vai dar 48. Tá certinho aqui, ó. 48. Como é área, é centímetros quadrados por segundo. Tá certo? Então, é esse tipo de raciocínio que você tem que ter nessas taxas relacionadas, porque você vai ter uma derivada e você vai ter que descobrir outra derivada, tomando por base a que foi dada. Vamos no 5 agora, exercício 5. Um tanque cilíndrico com raio de 3 metros está sendo enchido com água a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Quão rápido a altura da água está aumentando? Ele só quer, então, a taxa, né, de variação da altura. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, é muito bom nesses casos, fazer uma representação, tá? Faz aí pelo menos um esboço aí do que seria um cilindro aí, ó. Certo? Olha, um tanque cilíndrico com raio 5. Então, pensa aqui, ó, isso aqui é 5 metros, não é isso? Grande, né? 5 metros. O que mais? Isso aqui vai ser uma altura H, não é isso? Você pode escolher as variáveis. Se eu quiser chamar ali de V, P, Q, R, você que escolhe, né? Esses padrões é que a gente usa muito. H, R de raio e coisa do tipo, não é isso? Então tá lá, um tanque cilíndrico de raio tal, está sendo enchido com água a uma taxa é derivada, tá? Então taxa já é volume, né? Volume pelo tempo, ele está sendo enchido a um volume de 3 metros cúbicos por minuto. Isso aqui já é o dV/dt. Então, ó, você já tem o dV/dt. E o que você tem que encontrar? Quão rápido a altura da água está aumentando? Você tem que encontrar o dH/dt, a taxa de variação da altura. É isso que ele quer, entendeu? Então você vai ter que relacionar uma coisa com a outra. Como é que eu relaciono a altura com o volume aí? Aí você vai lembrar da formulazinha do volume do cilindro. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. O volume do cilindro é... Quem é a área da base? É a área de um círculo, não é isso? Então é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Mas a gente sabe que o raio ali já foi dado, é 5 metros. Então, volume é igual a r ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, vezes π vezes h. Então já tem uma expressãozinha que relaciona o v e o h. Quando você derivar em relação a t, então vai aparecer isso e vai aparecer isso, né? Então vai ter aqui, ó, v igual a 25 π vezes h. Então vamos derivar de um lado e do outro em relação a t. Isso aqui tudo é constante, repete, 25π dh dt. Isso aqui o problema já deu, então a gente já pode até substituir.
que é 3, não é isso? dV dt. Então, 3 é igual a 25π dH dt. Passa isso aqui dividindo, não é isso? Então, a gente tem dH dt vai ser igual a 3 sobre 25π. E você encontrou. Fechou. Só coloca a unidade de medida, né? Metros por minuto. É metro, tá? Não é ao quadrado nem ao cubo, porque a altura é linear, né? A altura, um comprimento é linear, a área é quadrado e volume é o cubo, tá? Certo? Agora, a 11 é ainda mais criativa, é bem interessante a 11. A 11 é muito criativa, então vamos lá. Ele manda fazer todo um processo, né? A ideia aqui é que a gente vai fazer, não vamos seguir esse, ele quer que você faça A, B, C, D, E. Aqui, ó, nós vamos fazer a 11 e a proposta aqui é a resposta. Bom, a derivada solicitada aqui. Olha lá, um avião voa horizontalmente a uma altitude de 2 km, a 800 km por hora, e passa diretamente sobre uma estação de radar. Encontre a taxa segundo a qual a distância entre o avião e a estação aumenta quando ele está a 3 km além da estação. Primeiro desafio que é você interpretar isso aí. Eita, professor, o avião está a 2 km, está 800 km por hora, depois está a 3 km de distância. Não entendi, foi nada aí. Então, o primeiro exercício é você interpretar isso aí, tá? Então, você fazer uma ilustração, por exemplo. Vou fazer um avião aqui, ó. Isso aqui é o meu avião, tá? Ixi. Era pra cá que eu queria. Espera aí, só um pouquinho. Esse aqui vai ser o meu avião, tá? Ó. A asa dele aqui, tá? Tá, um biquinho aqui. Então, tá aí o avião. Essa pessoa que caiu. Uma pessoa que caiu de costas no meio da calçada. Olha lá, ó. Então esse aqui é meu avião, tá? Ixi, tá travando aqui. Então, o que o problema diz? Um avião voa horizontalmente a uma altitude de 2 km. Então, a primeira coisa aqui, ó, em relação ao solo, isso aqui tem 2 km de altitude. 2 km. Primeira informação. Depois ele fala sobre a velocidade. 800 km por hora. Tá bom? 800 km por hora é taxa de variação do espaço pelo tempo. Velocidade é uma taxa de variação, né? O espaço que eu vou chamar de x. Então, o que a gente tem aqui como velocidade para esse camarada é uma taxa de variação, dx dt, do espaço pelo tempo, que é 800. Então, você já tem uma taxa de variação, tá certo? Que é essa o cerne do problema. Você ter uma taxa e você calcular outra por meio de uma que foi dada, tá? O que mais? Passa diretamente sobre uma estação de radar. Encontre a taxa segundo a qual a distância entre o avião e a estação aumenta quando ele está a 3 km além da estação. Então, vou colocar aqui que aqui foi uma estação de radar. Suponho que esse aqui é o meu radar, tá? Esse aqui é meu radar. E ele fala o seguinte, ó. Encontre a taxa segundo a qual a distância entre o avião e a estação aumenta quando ele está a 3 km além da estação. Ele já passou aqui da estação 3 km. Então, opa, daqui até aqui na estação, 3 km. Então, a gente está montando e visualizando, começando a visualizar a coisa.
Como é que eu represento a distância entre o radar, né, essa estação de radar, e o avião? É isso aqui, ó. Né? A distância, a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, entre o radar, né, a distância, não pode dizer que é esse L aqui de baixo. É isso aqui, tá certo? Eu chamei isso aqui de H maiúsculo, que lembra a hipotenusa, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, você já tá vendo, e a gente já tem uma espécie de relação entre isso aqui, entre essa altura, entre isso aqui, né? E algumas informações foram dadas. Isso aqui, né? Quando você está olhando nesse sentido, isso aqui é um X, porque é o deslocamento. Esse tamanho aí é um X. É claro que depois de 3 quilômetros ele quer saber o que aconteceu, mas isso aí continua indefinidamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Isso aí é um X. Quantos quilômetros à frente? Quantos quilômetros atrás? Não sei, eu posso fazer uma expressão chamando isso aí de X. Simplesmente, isso aqui é um X para mim, entendeu? Como é que eu relaciono essas coisas? Teorema de Pitágoras. H ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então, h ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4. Nota que eu já tenho uma equação que relaciona a altura não, desculpa, esse h aqui é a distância entre o avião e a estação de radar e a distância percorrida, não é isso? Porque quando eu derivar, esse x vai ser uma derivada, não é isso? Vai ser a velocidade, porque é a taxa de variação do espaço pelo tempo. E eu já tenho ele lá. E esse h vai ser a taxa de variação entre a distância do avião e a estação, que é o que a gente procura. Pronto, essa fórmula aqui é o que relaciona um com o outro, e quando você derivar em relação a t, você já vai conseguir trabalhar justamente as questões que você quer aqui, tá? Então, h ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4. Agora, derivando todo mundo, né? Nota que isso aqui tudo é considerado função composta aí, porque você vai derivar em relação a t, ao tempo. Então, vai ser 2h vezes dh dt, tá bom? A taxa de variação. É igual a 2x dx dt, né? Derivado de fora vezes a derivada de dentro. Derivada de 4 é zero, derivada de um constante, não é isso? Nota que aqui tem 2, você pode simplificar. Tá bom? O que você quer descobrir é o dHdt, que nesse caso aqui vai ser a taxa de variação entre a estação e o avião, não é isso? Então, dH dx dt. Agora, isso aqui o problema te deu, e o resto tem como você descobrir. Como? Vamos investigar aqui, tá? Então, primeiro que o problema já deu. Então, dH dt vai ser igual a x sobre h, não é isso? Vezes dx dt, que é 800, né? Que é a velocidade do avião. Agora, como eu descubro esse x? Volta lá no problema. Ele diz 3 quilômetros, não é isso? Qual é a taxa de variação da distância, né, entre o avião e a estação de radar? Quando o avião estiver a 3 quilômetros, já tiver passado, né, estiver a 3 quilômetros da estação. Então, esse x é 3, tá bom? Vou ver aqui, ó. Dados, né? X é igual a 3. E o h? Como é que a gente descobre o h? Volta lá. Teorema de Pitágoras, não é isso? Se agora o x é 3, você substitui x3 aqui, ó. Então, h ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, 9, mais 4. Que vai dar 13. Né? H ao quadrado igual a 13. Então, h é igual a raiz de 13, concordam? Né? H ao quadrado
é igual a 13. Então, H é a raiz de 13. Então, a gente tem outra informação aqui. H é a raiz de 13. Aí é só substituir aqui agora. Ó. dH dt vai ser igual a x é 3 sobre H é a raiz de 13 vezes 800. E tá de bom tamanho, meu amigo. O resto aí é só calculadora, se você quiser ter uma aproximação melhor, se você quiser ter... Pode multiplicar aqui também, não tem problema, né? dH, dt, 3 vezes 8, 24, 2.400 sobre raiz de 13. Se quiser racionalizar também dá raiz de 13 em cima, dividido por 13. Enfim, mas o final tá aí, feitinho, tá bom? Então é isso nessa lista para a gente relembrar aí, né, na lista 3.9. Tá bom? Vou parar a gravação aqui.